Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. As falsas doutrinas e o Evangelho da graça, o bom combate, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem cedeiem a fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificam de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, ou o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que, desviando-se, alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória, para todo o sempre. Amém. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 2.
devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam precações, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, doutor ou instrutor na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, testemunhando, mãos santas, sem ira e sem contenda. Os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade ou no amor e na santificação. Capítulo 3. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? Não neófilo, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre,
não dados a vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muito confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Capítulo 4. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus, pela oração e santificação, fidelidade e diligência no ministério, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isso trabalhamos e oramos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e estima-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade ou no amor, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá.
não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Capítulo 5. Acerca dos velhos e viúvas. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, nos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia, em rogos e orações, mas a que vive sem deleites ou delícias, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já alguns se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Acerca dos presbíteros e vários conselhos. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro
do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que essa prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebes mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são doutra maneira não podem ocultar-se. Capítulo 6. Os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Exortações e conselhos gerais. Conclusão: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, pois, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda existência de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade ou amor, a paciência, a mansidão. Milita
a boa milícia da fé toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, sendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos em bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviam da fé. A graça seja contigo. Amém. Glória a Deus, amados em Cristo. Vemos nesta primeira epístola a Timóteo as exortações do apóstolo Paulo àquela igreja, falando acerca dos falsos mestres e falsas doutrinas. No capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo declara que os falsos doutores, não entendendo nem o que dizem, ensinam fábulas que nem mesmo sabem o que significa. O verso 8 afirma que a lei é boa e se alguém dela usa legitimamente, este alguém usa de justa medida, mas os injustos e obstinados são irreligiosos e parricidas e matricidas. No verso 15, declara que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele, Paulo, era o principal, mas alcançou misericórdia. No verso 17, declara que o Rei dos séculos, imortal e invisível, o Rei Jesus, é o único digno de honra, glória para todo sempre. No verso 20, Paulo exorta os irmãos a afastarem de Himeneu e Alexandre, os quais ele entregou a Satanás, porque blasfemavam e ensinavam heresias.
No capítulo 2, verso 1, Paulo admoesta os irmãos de Timóteo para que, antes de tudo, se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. No verso 5, a afirmação de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. No verso 17, declara que a mulher deve manter-se em silêncio e com toda a sujeição. No verso 12, Paulo exorta que não permite que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio e em submissão, assim como a Igreja deve ser submissa a Jesus. No capítulo 3, verso 1, declara: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Traz também em seguida os deveres dos diáconos e sua condição para o diaconato. No verso 16, declara que grande é o mistério da piedade. No capítulo 4, dos versos 1 a 5, mostra que nos últimos dias a apostasia se multiplicaria, como vemos nos dias atuais. E o verso 3 é notório o seu cumprimento, pois muitos proíbem o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, em especial para os filhos do tumulto. No capítulo 5, verso 18, Paulo exorta que o obreiro é digno do seu salário. No verso 21, Paulo declara que nada deve se fazer por parcialidade. No verso 8, declara que se alguém não tem cuidado da sua casa e principalmente dos da sua família, este tem negado a fé e é pior do que o infiel. No capítulo 6, verso 7, a exortação de que é manifesto que nada podemos levar deste mundo. No capítulo 10, mostra que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e longe de Deus está todo aquele que se apega nas riquezas. E no versículo 20, Paulo admoesta a Timóteo a guardar o depósito que lhe foi confiado, bem como a se afastar dos clamores vãos e profanos das oposições da falsamente chamada ciência. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, Prefácio e Saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus,
a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. A aflição de Paulo por Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, doutor ou instrutor, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Caridade ou amor. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígilo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu.
Capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitos testemunhos, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios deste mundo, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se negarmos, também ele nos negará. E se formos infiéis, ele permanecerá fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo Jesus aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra,
santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade ou amor e a paz com que, com um coração puro, invocam o Senhor e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. A ver-se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Capítulo 3. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Exortação a preservar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina de modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade ou amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais que aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes
inteirado ou assegurado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo prevê a sua morte, diz a Timóteo que venha ter com ele, escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais, porque eu já estou sendo oferecido, gr, derramado como libação, por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galiléia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Efésio. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquem livres da boca do leão.
E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Glória a Deus, amados em Cristo. Nesta segunda epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo traz várias admoestações para Timóteo, bem como que deve acautelar-se dos falsos mestres, alertando-nos em nosso tempo, tempos difíceis, que se cumpre as profecias. No capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo declara que o Evangelho é a ciência pura. E no verso 5, ele diz que devemos trazer à memória a fé não fingida. No verso 7, admoesta que Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação, e jamais de temor. No verso 10, declara que Jesus Cristo aboliu a morte, nos trazendo à vida e à luz da vida, pela incorrupção descrita no Evangelho. No verso 12, a declaração de que Paulo sabe em quem tem crido e que ele está certo de que ele é poderoso para o guardar no seu depósito até o dia da vinda do Senhor Jesus. No capítulo 2, verso 4, exorta que ninguém que milita se embaraça em negócios desta vida, para que possa, assim, agradar àquele que o alistou para a guerra. No verso 6, declara que o trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos da colheita. No verso 10, exorta que todos alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. E no 11, declara que a palavra é fiel e que se morrermos com ele, também com ele viveremos. No verso 13, exorta para que procuremos apresentar-nos aprovados como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. No verso 16, exortação para evitarmos falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. No verso 19, declara para ficar firme, tendo o selo do fundamento de Deus. No verso 20, exorta que numa casa não há apenas vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, sendo então uns para a honra e outros para a desonra. No capítulo 3, dos versos 1 a 5, traz
a exortação de que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, em que haverá homens amantes de si mesmo, avarentos e amantes das obras da carne. No verso 14, Paulo exorta a Timóteo e a todos os crentes a permanecerem naquilo que aprenderam e que foram inteirados, sabendo de quem o tens aprendido. No verso 16, a exortação de que toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra do Senhor. No capítulo 4, verso 2, Paulo exorta a que pregue a palavra e inste a tempo ou fora de tempo. No verso 3, a exortação de que nos últimos dias os homens terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade de Deus e se voltarão às fábulas. No verso 5, exorta a todo crente a ser sóbrio em tudo, sofrendo as aflições, fazendo a boa obra de um evangelho e cumprindo o ministério pelo qual foi eleito. Nos versos 7 e 8, exorta de que a coroa da justiça está guardada a quem vencer, e que o justo juiz, o Senhor Jesus, dará naquele dia, no seu tribunal de Cristo, a todos aqueles que amarem a sua vinda. No verso 11, vemos que Paulo indargou a Timóteo levar Marcos, porque ele era muito útil para o ministério. Vemos que, em Atos, quando discutiram, Paulo não quis levá-lo consigo, porém foi convencido de que ele era útil para o trabalho do Santo Evangelho. Shalom Adonai. Até breve. Deixa meu povo ir para me adorar. Deixa meu povo ir para me adorar. Deixa meu povo ir para me adorar.
adorar. Deixa meu povo ir para me 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 adorar. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Deixa meu povo ir para me adorar. 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 Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Brasil, tu és escolhido. 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 Para adorar ao Rei. Para adorar ao Rei. Para adorar ao Rei. Para adorar ao Rei. Brasil, consagrado ao Senhor Jesus em 1500 pelos descobridores portugueses, tem feito pactos espirituais e alianças com os deuses do Egito, que se renovam a cada ano. Levanta o teu clamor ao Brasil. Deus quer te libertar dos deuses do Egito. Tu és escolhido ao Brasil como nação adoradora perante as nações. Ergue a tua voz para que todas as nações ouçam: Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor. 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 Jesus é o Senhor.
sentado no trono. E se aquele que está sentado no trono, e se aquele que está sentado no trono, o Senhor zomba dos seus inimigos, o Senhor zomba dos seus inimigos. Diabo, escute bem alto. Diabo, escute bem alto. Há um povo aqui que está marchando. Há um povo aqui que está livre. Vai escutando os passos desse povo, diabo, olha só. Isso é bem na sua cabeça. Esses são os passos do exército do Senhor, diabo. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diabo, escuta bem alto. Vou falar outra vez. Diabo, escuta bem alto. Não tô nem aí se você não tá gostando. Eu quero que você exploda a sua cabeça de tanto ouvir. Há um povo que marcha sobre a terra. Há um povo que marcha sobre a terra. Que marcharão e cantarão, e marcharão e cantarão. Jesus é o Senhor. Escuta, diabo. Jesus é o Senhor. É pra você ouvir. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Vai fugindo. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Esse é o povo. Jesus é o Senhor. Ele é. 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 Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Oh, Jesus é o Senhor. Oh, Jesus é o Senhor. Oh, Jesus
E os passos do exército